O primeiro registro de uma partida de futebol gaélico é de 1725, uma partida entre duas comunidades com o único objetivo de levar a bola ao campo do adversário. Essa partida durou 4 dias e, por conta da brutalidade do jogo na época, uma pessoa morreu por conta das lesões sofridas. Por muito tempo, o futebol gaélico foi mais uma brincadeira das massas, tendo até variação de regra de região para região. Mas tudo começou a mudar em 1884, com a fundação da GAA, Associação Atlética Gaélica, que foi criada com o objetivo de mostrar ao povo as tradições gaélicas e de fortalecer o nacionalismo irlandês, já que essa não era uma boa época para o país. Por isso, a associação estabeleceu regras para que o esporte fosse padronizado em todo o país, e o resultado dessa mudança de nível foi o estádio Croke Park em sua capacidade máxima, com 82.300 pessoas, na final de 2019 do Campeonato All-Ireland de futebol gaélico. O futebol gaélico é um esporte que mistura futebol de campo, o rugby, o futebol americano e um pouco do handball. O jogo é disputado por dois times com 15 jogadores cada, em um campo de 130 metros de comprimento por 90 metros de largura. A bola usada no futebol gaélico se assemelha muito à bola de vôlei. Vence o jogo quem pontua mais. Os pontos podem correr de duas formas: marcando um gol tradicional, assim como no futebol de campo, valendo 3 pontos, ou chutando a bola entre dois postes verticais, acima do gol, valendo 1 ponto. É permitido segurar a bola, porém a cada 4 passos deve-se quicar, passar ou chutar a bola, e não são permitidos dribles, como os do basquete ou os do futebol. São diversos os benefícios na prática do futebol gaélico. Dentre eles podemos citar o aumento da massa muscular, a ajuda a emagrecer, diminui as chances de estresse e depressão, melhora as capacidades cardiovasculares e cardiorrespiratórias e também melhora a agilidade e os reflexos. Por ser algo mais nacionalista e amador, o futebol gaélico não é muito praticado em outros lugares além da Irlanda. Porém, a GAA promove atividades por todo o mundo. No Brasil, não existem praticantes do futebol gaélico. E, se existem, não possuem nem jogadores e nem campeonatos divulgados. Isso ocorre pelo fato dele ser um esporte pouco praticado em aspecto mundial. Até em seu local de criação, que é o Reino Unido, ele é pouco praticado, só tendo grande destaque mesmo na Irlanda. Fora isso, ele também não é divulgado, televisionado e nem comentado no mundo inteiro. Logo, a maior parte dos brasileiros nem o conheçam e nem o pratiquem. Nesse momento do trabalho, nós vamos nos basear no prêmio da GAA, a Associação Atlética Gaélica, de melhor jogador do ano e o prêmio All Stars. Primeiro vamos falar do vencedor mais recente do ano de 2020 e também vencedor do prêmio de 2018, Brian Fenton. Ele nasceu no ano de 1994, no dia 2 de março, e joga pelo clube Hereney e no time do Condado de Dublin. Inicialmente, foi formado em gestão de negócios com o intuito de vender equipamentos clínicos e hospitalares. Porém, em 2014, o time de Dublin venceu o campeonato All Ireland Under 21 e, em 2015, Fenton fez sua estreia sênior na Liga Nacional contra o time de Monaghan, onde marcou um gol garantindo a vitória. A partir daí, foi fazendo mais e mais sucesso com jogadas incríveis e garantindo diversas vitórias para o clube de Dublin, até que em 2018 foi premiado com um All-Stars e recebeu o título de melhor jogador do ano. O mesmo se repetiu agora no ano de 2020. No total, ele tem 5 All-Stars e 2 títulos de melhor jogador do ano. O próximo jogador é o campeão de 2019, que foi Stephen Cluxton. Nasceu dia 17 de dezembro de 1981 e joga como goleiro no time do Condado de Dublin. Fez sua estreia sênior por Dublin no campeonato de 2001. A partir daí, se estabeleceu como goleiro titular do time. Foi o único jogador da história a, como capitão, levar o time a vencer 7 títulos de campeonato. Foi vencedor de 7 prêmios All-Stars, considerado um dos maiores jogadores de futebol gaélico da história. O terceiro é o jogador vencedor do título de melhor jogador do ano nos anos de 1996 e 1999, Trevor Gillies. Atualmente aposentado,
Foi jogador pelo time do condado de Meath e pelo time Skryne, e foi considerado um dos melhores jogadores da sua geração. Recebeu 3 prêmios All-Stars e se manteve invicto como o único jogador a vencer o prêmio de jogador do ano 2 vezes até 2019, quando foi destronado pelo já citado Brian Fenton. Em maio de 2020, foi nomeado como um dos 20 melhores jogadores de futebol da Irlanda nos últimos 50 anos. O último, e não menos importante, é Jack O'Shea. Considerado um dos maiores jogadores de futebol gaélico da história, com o incrível feito de ter 6 prêmios do All-Stars. Atualmente ex-jogador, jogou pelos times locais de St. Mary's, em Kerry, e Layslip, em Kildare. E também jogou no time do Intercondado Sênior de Kerry, de 1976 a 1992. Atualmente trabalha como colunista na seção de esportes da edição irlandesa do The Sunday Times. Por ser um esporte amador, os jogadores não recebem salário ao jogá-lo, por isso têm emprego comum na sociedade. Inclusive, o ex-atleta Jack O'Shea, já citado na apresentação, trabalhava de encanador na época em que jogava e já contou em entrevista que sempre que ia fazer algum concerto na casa de alguém, essa pessoa já o conhecia, porque além de receber público nos estádios, o esporte também era e ainda é televisionado no país, aumentando a fama do ex-jogador. Os campeonatos de futebol gaélico são baseados no formato provincial. O território irlandês é dividido em 4 províncias: Munster, Leinster, Connacht e Ulster, que por sua vez se dividem em condados e cada condado é representado por um único time com seu nome. Cada província tem seu sistema de mata-mata e os campeões de cada província se enfrentam no All-Ireland, que é o campeonato mais importante do esporte. Quanto à regra da divisão das províncias, condados e times, essa é uma regra válida para todas as províncias e condados, porém existem exceções. O condado de Kilkenny não disputa seu campeonato provincial, de Leinster, por uma questão cultural. O condado se dedica apenas à prática esportiva do hurling, outro esporte gaélico bem famoso na Irlanda. Outra exceção também são as chamadas The Isles, que são os times London GAA e New York GAA. Esses times foram criados para representar os irlandeses expatriados e disputam o campeonato provincial de Connacht.